convertida, uma pessoa que está começando na fé, e essa pessoa te fizesse a seguinte pergunta: olha, eu gostaria de ler a Bíblia, e que livro da Bíblia você recomenda que eu comece a minha leitura? Qual seria o livro que você recomendaria? Qual livro da Bíblia? Talvez Mateus, Marcos, Lucas, João? Qual livro você recomendaria? Tradicionalmente, a maioria das pessoas recomenda o Evangelho de João. Mas eu achei muito interessante essa citação do pastor Charles Swindoll, pastor renomado, escritor profícuo, homem muito inteligente. Ele escreveu o seguinte, eu peço sua atenção. Ele diz assim, respondendo a essa pergunta: o Evangelho de João, por muitos anos eu recomendei que os novos cristãos começassem ali, no 4º livro do Novo Testamento, que é uma espécie de resposta tradicional à pergunta que até hoje é feita. Mas, diz Swindoll, mas pode surpreendê-lo saber que nos últimos 2 ou 3 anos eu realmente mudei a minha resposta e não recomendo que o novo cristão comece pelo Evangelho de João. Eu realmente passei a acreditar que um excelente livro para começar o estudo da Bíblia é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Olha que interessante. E um comentarista chamado Gary H. Everett disse o seguinte: a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses foi fruto da sua segunda viagem missionária e está repleta de doutrinas sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Sem este importante documento, seríamos privados de muitos detalhes sobre a nossa bendita esperança e a sua aparição. Eu creio que nessa noite nós estamos em boa companhia. Estamos em boa companhia quando temos um escritor tão inteligente, tão capacitado como Swindoll, e como comentarista bíblico Dr. Everett, dizendo que uma das cartas mais importantes, talvez para um novo convertido, seja a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E uma das razões, talvez seja essa, porque é uma carta que enfatiza a segunda vinda de Jesus o Salvador. Por que seria tão importante? Antes de entrarmos aqui na breve exposição que eu quero fazer nessa noite, vamos pensar por um momento em que circunstâncias o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Nós sabemos algumas coisas. Ele tinha sofrido muitos problemas e perseguições. Ele tinha sido fustigado em Filipos e preso, lá onde se converteu o carcereiro, lembram disso? Depois de lá, ele chega em Tessalônica, onde ele fica pouco tempo, talvez não mais que 4 semanas, e ali ele fez a implantação dessa igreja, em apenas 4 semanas. Mas de lá, perseguido mais uma vez, ele segue o seu caminho. Ele tem uma breve passagem por Atenas, e você se lembra que lá no Areópago, nós podemos dizer que o ministério de Paulo não foi dos mais bem-sucedidos, porque Lucas, ao descrever a experiência de Paulo, ali no Areópago, ele diz assim: alguns se converteram. Diferente de Pedro, quando Pedro faz o seu anúncio do Evangelho em Jerusalém, logo após o Pentecostes, milhares de pessoas se converteram. E nós sabemos que Paulo, depois dessa jornada, depois de prisões, depois de perseguições, depois de oposição, ele vai terminar na cidade de Corinto. Lá na cidade de Corinto, nós sabemos do seu estado de espírito, porque ele diz aos coríntios na sua primeira carta, ele diz assim: a primeira vez que eu anunciei o Evangelho para vocês, eu fiz não em sabedoria de palavras, mas em temor e tremor. Era um homem que se encontrava fragilizado. Já se sentiu assim alguma vez? Quando as coisas não estão acontecendo como você gostaria? Bem, Paulo se sentia assim. E é lá, enquanto ele está em Corinto, que ele recebe uma notícia maravilhosa. Timóteo vem visitar Paulo e vem contar para ele como aquela igreja que ele implantou em apenas 4 semanas estava florescendo de uma maneira tão especial. Mas eles tinham muitas dúvidas, eles tinham muitos desafios.
E Paulo, o homem que agora escreve uma carta lá do vale da sua vida, quer ensinar aquela igreja como é que se lida com as pressões da vida, como é que podemos encontrar combustível, renovar a esperança e ir adiante. E assim que nasce talvez a primeira carta do Novo Testamento, a carta aos Tessalonicenses. Há um debate entre os estudiosos se a primeira carta foi a carta aos Gálatas, que foi escrita em 49 depois de Cristo, ou se a carta aos Tessalonicenses, provavelmente escrita em 50, 51. Há um pequeno debate aí, mas de toda maneira é uma das primeiras cartas do Novo Testamento. E se é, pense que Paulo imagina que aquela igreja de novos crentes deveria ser exposta a uma doutrina que muitas vezes é esquecida, a doutrina da volta de Jesus. Por quê? Porque essa doutrina é tão importante inclusive para quem está começando na fé. Porque, meus queridos, provavelmente a doutrina da volta de Jesus é o combustível que nós precisamos para ir adiante. Veja você, um dos problemas quando falamos sobre a volta de Jesus é que acabamos desembocando num estudo sistematizado chamado de escatologia. E nesses estudos existem tantas posições e polarizações. Alguns promovem encontros de cumprimentos proféticos dos mais diversos, outros acham que aquilo tudo é um sensacionalismo barato, e você acaba tendo essa polarização. De um lado, aqueles que só pensam nisso, e do outro lado, aqueles que nunca pensam nisso. Um amigo disse assim: olha, eu não sou amilenista, nem pré-milenista, nem pós-milenista, eu sou pró-milenista. Eu sei, essa é uma piada de seminário, era para ser engraçada, mas depois eu explico para vocês. Em outras palavras, ele quer dizer, eu nem sei quais são os detalhes, o que me importa é que um dia Jesus virá. Eu acredito que, tendo dito isso, nós estamos prontos para considerar brevemente a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Por favor, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos começar com o primeiro capítulo. Primeiro capítulo, versículo 10. E para, note bem, aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Notaram? Para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou. Paulo está falando aqui logo de cara, logo no primeiro capítulo, da volta de Jesus. E ele diz algo importante. Ele diz que quando Jesus voltar aqui, nós aguardamos a sua volta dos céus, Jesus nos livrará ou nos libertará. A primeira palavra que eu queria deixar com você é libertação. Jesus nos livrará, nos libertará da ira vindoura. O que é essa ira vindoura? Veja, nós cremos num Deus todo-poderoso, amém? Num Deus sábio, num Deus amoroso, mas num Deus que é santo, que é perfeito e que é justo. O Deus santo, amoroso, perfeito e justo não pode jamais deixar impune o culpado. O Deus que é santo, perfeito e justo não pode deixar o pecador sem receber a sua punição. Por exemplo, quando nós nos iramos com alguma coisa, quem é que já sentiu ira alguma vez? Deixa eu ver, só eu? Boa parte, me sinto melhor agora. Quando nós nos iramos, a ira é um traço da imagem de Deus em nós. É como se uma luz amarela acendesse dizendo, atenção, algo está errado. Quando nós nos iramos, nós estamos desejando justiça, que algo justo seja feito. O problema é que nós somos pecadores. Aliás, deixa-me ver, quantos pecadores temos aqui nessa noite? Ok, a maioria, melhor assim. Nós somos pecadores redimidos, mas somos pecadores.
Como pecadores, então, quando nós temos essa ira, ao invés de desejarmos apenas justiça, a nossa inclinação é desejar vingança. E aí nós nos amarguramos com isso. Por isso temos que ter muito cuidado com a ira, como canalizamos a ira. Mas Deus não é assim, Deus é justo, perfeitamente justo. Então o Deus que é justo, olhando para todos nós pecadores, Ele nos dá um prazo elástico para que o pecador tenha a oportunidade de ter arrependimento, porque um dia Ele julgará todos os pecadores. E esse dia, quando Deus começará a julgar os pecadores, todos, inclusive eu e você seríamos julgados, e eu chego lá, chama-se o dia da ira, quando a justa ira de Deus seria derramada sobre todos os pecadores. Como escapar dessa ira? Pela obra de Jesus, o nosso Salvador. Paulo diz assim, logo de cara no primeiro capítulo, que eu e você podemos viver em paz. É isso que ele está dizendo para aquela igreja e para nós. Você pode ter tranquilidade. Ele diz assim, porque nós aguardamos do céu seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Você devia dizer um aleluia nessa hora, porque eu e você já não seremos julgados pelos nossos pecados, já não seremos julgados por esses erros, porque Jesus nos livra da ira vindoura. Segundo, capítulo 2, versículo 19. Capítulo 2, versículo 19. Deixa a sua Bíblia no jeito, nós vamos ver vários versículos nessa noite. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em quem exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Lembre-se, Paulo implantou essa igreja. E aqui Paulo agora, a segunda palavra que eu quero te dar é compensação. Paulo disse assim, olha, haverá um dia quando nós vamos encontrar com Jesus e nós teremos uma coroa, uma recompensa. E Paulo disse, a minha coroa, a minha recompensa, o meu galardão é por causa de vocês, que se converteram ao Evangelho. O que Paulo está dizendo, meus queridos, é que nós temos uma jornada nessa terra em que muitas vezes as pessoas não reconhecerão o nosso esforço. Muitas vezes desse lado da eternidade os nossos filhos não entenderão o nosso esforço, os pastores não entenderão o nosso esforço, as pessoas que estão à nossa volta não vão apreciar o que nós fazemos, nós seremos mal interpretados, e parece que desse lado nós teremos prejuízos, como Paulo, preso, fustigado, açoitado. Mas Paulo então diz àquela igreja o seguinte, mas haverá um dia, veja bem as palavras dele, que nós estaremos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda, e ali nós teremos recompensa, coroa, compensação. Não desista de fazer o bem, não desista de fazer o certo, não desista de compartilhar o Evangelho, não desista de compartilhar a fé, não desista de ser uma pessoa reta, não desista de ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma pessoa honesta. Não desista, porque ainda que você tenha prejuízos desse lado, quando nos encontrarmos com Jesus, o nosso Salvador, nós teremos toda compensação. Há uma canção de um irmão, me fugiu o nome, acho que é Song, o sobrenome dele, acho que ele é coreano, que diz assim: vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. E como vai valer a pena? O dia que encontrarmos com Jesus, nós seremos compensados de tudo aquilo que era justo que nós praticamos aqui. Terceiro, capítulo 3, versículo 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Bom, no capítulo 1, Paulo falou sobre o quê?
A vinda de Jesus. No capítulo 2, Paulo falou sobre o quê? A vinda de Jesus. Agora estamos no capítulo 3 e Paulo está falando do quê? A vinda de Jesus. E agora ele nos fala sobre a santificação. Eu não gosto de usar a palavra santificação como uma palavra meramente religiosa, que pertence a um gueto religioso. Eu gosto de pensar na palavra santificação como algo que é mais coerente com o nosso dia a dia, tirar desse universo apenas evangelical, mas nos fazer entender melhor como aplicar no nosso dia a dia. Por exemplo, santificação é o processo pelo qual Deus está nos transformando em alguém mais parecido com Jesus. O que significa isso? A palavra santo, santificar, significa alguém que é separado, sagrado, consagrado. Na linguagem de hoje nós poderíamos dizer alguém que é extraordinário. Jesus não era extraordinário? Não é extraordinário? Alguém fora do comum. E Deus está trabalhando na nossa vida para que nós nos tornemos pessoas fora do comum, fora da curva. Mas veja, nós estamos num processo. Eu e você ainda não somos tudo o que seremos. Como alguém já disse, nós deveríamos usar uma camiseta assim: eu sou uma obra inacabada, eu sou uma obra em construção. A nossa santificação e esse processo em que Deus está nos transformando em alguém mais parecido com Jesus não é uma linha reta, é cheio de curvas sinuosas, de altos e baixos. Mas nesse texto nós temos uma ótima e encorajadora mensagem: quando Jesus voltar, Ele vai concluir a boa obra que começou na nossa vida. Não precisamos viver frustrados, abatidos, desencorajados. Nós podemos confiar totalmente que o Cristo que começou a boa obra, Ele vai concluir até aquele dia, apesar de nós, por sua boa vontade, porque um dia o Jesus que prometeu voltar, Ele voltará. 4. Ressurreição. Esse texto é um pouquinho mais longo, mas é muito importante. Capítulo 4, versículos de 13 ao 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Uma confissão pastoral. Ser pastor é lidar majoritariamente com o lado dark da vida. Ser pastor é lidar majoritariamente com a dor das pessoas, com o sofrimento, com as suas angústias. É receber telefonemas porque as pessoas estão sofrendo, é acompanhar as pessoas nos seus momentos mais difíceis. E como um pastor, não poucas vezes, várias vezes, eu estive nos momentos mais dolorosos, em hospitais, em UTIs. É ouvir as últimas palavras das pessoas, é ver gente com os olhos marejados de lágrima, é ouvir de alguém dizer: diga a minha esposa isso, ou meu filho. Talvez a experiência mais dolorosa que eu tive recentemente no nosso meio aconteceu lá na nossa igreja em Mogi, em que eu fiz o casamento do Edson e da Jussara. E 2, talvez 3 meses depois,
estava fazendo o sepultamento dele. Foi muito doloroso. Como muitas vezes esses momentos são dolorosos para todos nós, que tivemos que dizer adeus para pessoas que nós amamos. A igreja de Tessalônica estava vivendo isso, mas diferente de nós, eles não tinham a Bíblia toda. Eles eram novos convertidos, eles não tinham todo o Evangelho. E Paulo escreve nessa carta que atitude eles deveriam ter, e uma das coisas que Paulo diz é: não sejam ignorantes quanto aos que dormem. Ele usa aqui um eufemismo para abrandar a dor da morte. Não que a vida espiritual e material estivesse dormindo, ele descreve o corpo dessa maneira. E Paulo diz assim: não se deixe abater por isso, porque nós os que estamos vivos não vamos nem passar na frente deles. Eles vão vir com Jesus nos ares, e nós os encontraremos e seremos transformados, e o nome disso é ressurreição e glorificação do corpo, naquele dia em que nós veremos novamente as pessoas que nós amamos, com uma intensidade muito maior, na volta de Jesus. A Melina, quando era pequenininha, ela gostava de fazer perguntas teológicas. E ela me perguntava: papai, mas no céu você não vai mais ser meu pai? Agora ela é adolescente, ela não está muito preocupada com o assunto, mas naquela época não estava. Eu dizia assim: Melina, no céu eu vou ser mais que seu pai. E eu explico. A experiência do céu não é menos, é mais. Se qualquer coisa é boa aqui, no céu será melhor. E quando nós sentimos a dor de ver partir quem nós amamos, meus queridos, isso deveria se chamar saudade da volta de Jesus. Vem, Jesus, vem, Senhor Jesus, volta, Senhor Jesus. É o que dizia Paulo, que quando Jesus voltar, nós teremos essa alegria indescritível. E ele diz: por isso, consolem uns aos outros com essa palavra. Bom, voltando aqui, só para eu não perder o fio da meada, porque nós vamos ficando esquecidos, e aí a gente vai se perdendo no esboço e nos temas. No primeiro capítulo, Paulo falou do que mesmo? E no capítulo 2? E no capítulo 3? E no capítulo 4? O que será que Paulo vai falar no capítulo 5? Não responda, vamos ver. Capítulo 5, versículo 23. Capítulo 5, versículo 23, eu gostaria de dar a palavra consumação. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, consumação. Paulo diz aqui o seguinte: o mesmo Deus da paz o santifique em tudo. Aí ele diz: se você não entendeu, espírito, alma, corpo, que você seja totalmente extraordinário em todas as áreas da sua vida, que todas as áreas da sua vida estejam no melhor dos picos, e tudo isso vai acontecer quando nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo, irrepreensíveis. Meus queridos, veja que beleza as promessas que o Senhor nos apresenta em cada um desses capítulos, em que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, registra a vinda de Jesus. Sabe o que eu acredito? A vinda de Jesus é o combustível para as nossas vidas. A vinda de Jesus é o combustível para aqueles momentos em que eu começo a ficar confuso, abatido, com as dificuldades do dia a dia. A vinda de Jesus é a resposta que eu preciso, é o que renova o meu ânimo, e talvez uma das razões por que nós temos perdido o nosso ânimo muitas vezes é porque temos relegado essa doutrina tão importante a um segundo plano. Quase não falamos sobre isso, quase não cantamos sobre isso, falamos apenas do hoje, do agora, do aqui, e esquecemos que muito do que temos expectativa nós dependemos totalmente da vinda
do nosso Senhor Jesus. Paulo acreditava que a igreja de Tessalônica, embora fosse uma igreja nova, precisava ter isso em mente. Jesus voltará. Meus queridos, Jesus voltará. E por que isso é o combustível? Por favor, vamos voltar um pouquinho no capítulo 4, versículo 1 dessa carta. Capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Deixa-me ver aqui. Da maneira que deveis andar e agradar a Deus, assim como estáis fazendo, nisso mesmo abundeis cada vez mais. A igreja de Tessalônica estava indo bem. Amém? Paulo disse: vocês estão indo bem, vocês estão fazendo certo. Mas ele diz assim: mas tem mais espaço para crescer, tem mais espaço para progredir. E porque ele quer estimular esse espaço para progredir, para nos tornarmos ainda melhor, ele diz: o grande combustível disso é saber que um dia você vai encontrar com Jesus. Então, se você anda frustrado com as respostas que você dá à vida, ou com os pecados com os quais você lida, fique tranquilo, em Cristo há libertação da ira vindoura. Ele diz o seguinte: se você está precisando encontrar o caminho para que seja aperfeiçoado, fique tranquilo, Jesus lhe dará santificação. Se você está sofrendo porque alguém que você ama se foi, tenha renovada esperança, porque há ressurreição. Veja quanta coisa boa. Ele diz assim: e se você quer entender como se dará isso na totalidade, lembre-se que a consumação, espírito, alma e corpo plenamente santificados em Cristo Jesus. Tudo isso é um estímulo para continuarmos progredindo. É como se Paulo estivesse fazendo o seguinte: outro dia eu e o Júnior, meu irmão, nós tivemos que ir até o aeroporto de Guarulhos para buscar um carro. E você sabe que agora, nós que moramos nessa região, temos um grande benefício. Nós podemos ir para o aeroporto de trem. De trem. É verdade que de carro demora 40 minutos e de trem 2 horas e meia. Mas enquanto você apanha o trem, vai indo nessa linha, depois na variante, uma das minhas estações favoritas chama-se Manuel Feio. E os trens estão bem melhores agora, eles são bilíngues até, não é isso? Então, eu só não me lembro como é que eles chamam, se é Manuel the Ugly, Manuel... Bom, enfim. Mas o meu ponto é o seguinte: quando você está lá dentro do trem, especialmente no horário de pico, se não teve oportunidade, faz. Você que gosta de esportes radicais, é uma ótima experiência. Você vai ali bem apertadinho, não é? Com pessoas que você nunca viu antes na vida, olhando nos seus olhos. Mas em cada estação, eles anunciam, não é? Está chegando a estação, eles começam a anunciar. Para quê? Para que você comece a se mexer. Ele anuncia próxima estação, para você começar a se mexer. Então você já começa a pedir licença, vai, não é? Se esguiando ali, vai passando por onde dá. Se você não se mexer quando você está ouvindo que a sua estação está chegando, ou se você ficar muito distraído, conversando como eu e o Júnior, que a gente vai e volta no trem, falando assim: não passamos nessa estação, não prestou atenção na mensagem que estava sendo dita. Paulo está nos encorajando a não perdermos a estação. Nós estamos aqui por um tempo breve, e ele vai anunciando: Jesus está voltando, Jesus está voltando. De 1 a 5, vamos lá, que a carta tem apenas 5 capítulos. De 1 a 5, qual é a proporção que Paulo falou da vinda de Jesus aqui? 100%. 100%. Nós perdemos o foco
quando nos distraímos do anúncio que diz: Jesus está voltando. Fica firme. Você quer se alegrar no futuro? Fica firme. Continue. E veja, ele diz: não se acomode. Não, mas eu já cresci até aqui. Não se acomode. É isso que Paulo está dizendo no capítulo 4. Por causa dessa realidade que Jesus está vindo, por causa da realidade dessa mensagem que está sendo anunciada, continue crescendo. Algumas vezes a gente pensa: não, eu já sei tudo como pai, eu já sei tudo como pastor, eu já sei tudo como crente, não. Enquanto estamos desse lado da eternidade, tem espaço para a gente continuar crescendo, amém? Para a gente continuar melhorando, para nos tornarmos melhores, pai, marido, filho, esposa. Há espaço para a gente se tornar melhor como profissional, como crente. Há espaço para continuar progredindo. Não jogue a toalha, você está do lado de cá da eternidade. Vamos lá, melhore a cada dia. Paulo diz: você está indo bem, mas não para, continua crescendo, continua progredindo, porque Jesus está voltando. Eu quero concluir com um outro pastor chamado Ray Stedman. O Ray Stedman, ele conta que um dia ele foi conversar com um menino, e ele falou com esse menino assim, perguntou para o menino: quantos anos você tem? O menino disse rapidamente para ele: tenho 12, mas já vou fazer 13 e logo faço 14. É interessante como tem uma fase da nossa vida que a gente quer crescer, não é? Esse menino queria crescer. Tenho 12, fazer 13, logo faço 14. É tão importante a gente desejar crescer, ser melhor, crescer na vida, amadurecer na vida. É tão importante a gente olhar para os desafios e falar: esse desafio não veio para eu jogar a toalha, ele veio para me lembrar que eu preciso continuar crescendo, como esse menino. Porque senão, meus queridos, nós perdemos o frescor do primeiro amor. A nossa vida em igreja perde o sentido, vira uma rotina, uma monotonia chata. Se não crescemos no nosso relacionamento conjugal, vira um tédio. Se não crescemos como músicos, dizem que a música é ciumenta, você abandona ela, ela abandona você. Se não crescemos, se não continuarmos crescendo, desejando crescer, porque há espaço para crescer, a vida vira um tédio, uma monotonia. A carta de Paulo aos adolescentes, aos Tessalonicenses e aos adolescentes na fé, é um convite. Vamos continuar crescendo? A primeira carta de Paulo aos adolescentes, porque é a carta para convidar você e eu para desejarmos continuar crescendo. Vamos colocar em pé. Vamos pedir ao Senhor